presença é real, Jesus, nessa noite. E não conseguimos viver, Senhor, sem essa tua presença maravilhosa, Jesus. Obrigado pelos teus cuidados, Senhor Deus, porque não temos nada, Senhor Deus, mas mesmo assim o Senhor cuida de nós. Mesmo sem merecermos, o teu grande amor nos alcançou, Jesus, e nos mantém todos os dias de pé. E não existe nada melhor do que estar te servindo, Pai. A tua presença é notória neste lugar. Oh Espírito Santo, tu és maravilhoso. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a tua presença viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Só tua presença. Convide o Senhor nessa noite e declare: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a tua presença viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este
Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos permite, por tudo que Ele tem feito por nós, ainda que nós não mereçamos. É uma honra, é um privilégio poder voltar aqui para juntos cooperarmos com o reino de Deus. Você que está na sua casa, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 13 em diante. Lucas capítulo 12, do verso 13 em diante. A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 12, do verso 13 em diante. E disse-lhe um da multidão, Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança? Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza ou da ganância, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo, o campo ou a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo dizendo, ou pensava consigo mesmo dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à alma minha, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Amém? Você pode sentar, tomar seu assento, você que está em casa, você que está aqui, nessa noite. É uma parábola de Jesus Cristo, bastante conhecida da igreja, e eu gostaria de meditar um pouco nessa parábola nesta noite, na oportunidade que nos é dada, acerca de algumas coisas dentro dessa parábola. Esse homem aqui, ele vai cometer 4 erros. E os 4 erros foi achar alguma coisa. Nós vamos ver aqui no passo a passo, versículo aqui, que separei para que a gente possa meditar. Preste atenção numa coisa. Tudo que nós temos não é nosso. Nós apenas administramos. E nós estamos vivendo um momento tão difícil, não falo agora da pandemia, mas falo de uma geração cristã que vivem para si, não vivem mais, não buscam mais viver para a glória de Deus. Então, se você pega no contexto que os cristãos estão se comportando antes pandemia, já era um contexto de que as pessoas só estavam preocupadas consigo mesmo, com seus ganhos, com as suas conquistas, com aquilo que poderiam possuir ou conquistar, e esquecendo de viver o verdadeiro evangelho. É por isso que certa vez Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ora, Jesus chamou os discípulos da galeria dos superficiais para a verdadeira essência do evangelho. Jesus estava dizendo o seguinte, se vocês querem me seguir, se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam estar dispostos a darem a vida pelo evangelho. Não é? É por isso que o jovem rico, quando Jesus disse, verdadeiramente você tem observado tudo, não é? Quando ele questionou, Jesus disse, observasse os mandamentos? Ele disse assim, desde a minha mocidade. E era uma verdade, porque senão Jesus tinha um repreendido. Mas aí Jesus disse, olha, ainda te falta uma coisa. O quê? Vende tudo que tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele saiu triste. Por quê? Porque ele tinha um apego à avareza, à ganância, aos bens materiais. E aqui nessa parábola, primeira coisa errada que esse homem achou, ele achou no verso 18, ele achou que podia, tudo sem Deus. Preste atenção, olha o que ele vai dizer no verso 18. E disse, farei isto. Olha, ele está centralizando, olha a ênfase do versículo no eu.
no homem, olha só, e disse, farei isso, derrubarei ou derrubarei, olha, edificarei, recolherei. Perceba comigo a ênfase que ele dá na parábola ao eu, ao ego humano, não é? Olha o que ele diz, farei, derribarei, edificarei, recolherei, ou seja, ele achou que podia tudo sem Deus. E preste atenção numa coisa, assim caminha boa parte das pessoas cristãs hoje em dia. Tem muita gente aí que acha que pode, acha que sabe, acha que faz, mas nós viemos aqui nessa noite para dizer para mim e para você, você não pode, você não sabe, você não faz nada sem Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. A casa que você tem é de Deus, a família que você tem é de Deus, a vida que você tem é de Deus, até o fôlego de vida que nós temos é de Deus. Tudo pertence a Deus. Mas perceba que a ênfase do versículo 18, não é? É na figura do homem. Eu vou fazer, eu vou lá, eu resolvo, eu edifico, eu recolho, eu derrubo, eu faço. Então o primeiro erro daquele homem, achou que podia tudo sem Deus. E para você que nessa noite ainda não fez uma aliança com Deus, para você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu vim aqui para te dizer uma coisa, você não é ninguém sem Deus. E com Deus você também não é muita coisa não, porque tudo é Ele. Ele é que pode, Ele é que manda, Ele é que faz tudo como Ele quer. Então se eu como ser humano, como cristão que sou do século 21, ocidentais que somos, não tiver essa percepção, pastor, de que eu não posso nada sem Deus, eu não dou um passo sem Deus, eu não respiro uma vez por dia, esse simples ato aqui, eu não consigo fazer isso sem Deus. Então, preste atenção, porque muita gente tem enveredado por esse caminho, achando que pode viver uma vida sem Deus. Você vai conquistar canudos de faculdade, certificados, você vai conquistar aplauso, você pode conquistar fama, você pode conquistar muita coisa, mas eu quero dizer a você que sem Deus, você não conquista nada. Tudo isso que você conquistar sem Deus é em vão. É coisa terrena, é coisa que não edifica, é coisa que não vai mudar a tua vida, é coisa que não transforma o teu interior. Então tudo isso é passageiro, e o cenário que estamos vivendo é para dar um choque na humanidade e perceber, para que eu e você perceba que nós não podemos nada sem Deus, a humanidade não pode nada sem Deus. Nós vimos pessoas aí milionárias, ricas, que partiram e deixaram toda a sua riqueza, sabe por quê? Porque para a gente aprender que sem Deus a gente não pode nada. Morreu o que morava na beira da maré, mas morreu o que morava numa mansão. Morreu o que andava de bicicleta, mas morreu o que andava no carro importado. Morreu aquele que pegava o 104 lotado, mas morreu o que só andava de avião. Sabe por quê? Para a gente ver que sem nada, nós não podemos nada sem Deus. Então, o primeiro erro desse homem foi isso. Ele achou que podia tudo sem Deus. O segundo erro dele ainda está no verso 18. Ele achou que tudo que possuía era dele. Olha a ênfase mais uma vez. Meus celeiros, minhas novidades, meus bens. E ele se esqueceu que tudo que temos pertence a Deus. Salmo 24:1 diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então nada do que eu tenho, nada do que eu possuo, missionária, nada do que eu tenho em mãos, nada do que eu tenho de talento, de dons, sejam espirituais ou não, todo aquele talento que você tem na sua profissão, no âmbito do seu trabalho, todo aquele talento que você tem, que Deus usa você na igreja, seja para louvar, seja para cantar, seja para presidir, seja para apacentar, seja para aconselhar, seja para interceder, seja para distribuir, seja para acompanhar aqueles que vão na ação social, nada que nós temos é nosso, tudo vem de Deus, porque tudo pertence a Deus, e a terra estava esquecendo disso, os seres humanos estavam esquecendo disso. Tinha gente aí, meu irmão, que se brincasse, ele passava por cima de mim e de você, o nariz estava muito empinado. E aí, muitas das vezes, a gente acompanha a vida de algumas pessoas, querendo ou não,
As pessoas sempre procuram, uma pessoa ou outra procura um conselho, uma palavra. E querendo ou não, a gente vê o seguinte, que todas as vezes que você se aproxima de alguém para conversar, essa pessoa, ela está um pouco que distante de Deus. Quando você se aproxima de alguém, preste atenção no que eu estou falando aqui. Todas as vezes que você se aproxima de alguém, dificilmente você não vai perceber que aquela pessoa está um pouco que distante de Deus. Por quê? Porque o momento que estamos vivendo tem roubado a fé dessa pessoa. E quando o momento que estamos vivendo rouba a fé dessa pessoa, é que ela cai em si, que ela não pode, não faz, não tem nada. Quando nós percebemos que nós somos discípulos de Jesus e que tudo que nós temos é dele, nós não podemos nada sem ele, a nossa vida está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que esse homem esqueceu, sabe o que foi? Ele achou que tudo que ele possuía era dele. Então nada do que eu tenho é meu, a vida que eu tenho não é minha, o ar que você respira não é seu, a casa que você tem não é sua, a família, os filhos que você tem não são seus, são do Senhor, a Bíblia diz. Então tudo, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos apenas administrando. E preste atenção numa coisa, se você administrar bem, você vai ser recompensado. Se você administrar mal, você vai ser prestado conta também. Então, tudo na nossa vida gira em torno disso aqui. Terceira coisa que aquele homem achou, veja no verso 19. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha só, descansa, come, bebe e folga. O que foi que ele achou aqui? Ele achou que a alma dele se alimentava de valores terrenos. Você conhece alguém que ele dá tudo para conquistar coisas na terra? Você conhece alguém que ele faz de tudo para sempre possuir alguma coisa aqui na terra? Possivelmente você conhece. Você conhece aquela pessoa que trabalha incansavelmente, visando, não que isso seja um pecado, não que a Bíblia condene isso, mas a gente vê que o foco daquela pessoa é sempre nas coisas terrenas. Você conhece alguém? Então possivelmente você também conhece alguém que é centrado nas coisas do céu, que não dá muito valor a essas coisas terrenas, porque ainda existem homens e mulheres de Deus, ainda existem homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Mas o que é que me chama a atenção na parábola? Que o homem achou que a alma dele se alimentaria das coisas da terra, e foi assim que aconteceu com o filho pródigo, porque a ingratidão brota no nosso coração. Não é no momento, ela vem, o diabo vem disseminando no nosso coração, na nossa mente, algumas coisas que vão nos entristecendo conosco mesmo, não é com Cristo, porque Cristo não decepciona ninguém. No dia que Cristo decepcionar alguém, eu nunca mais entro por uma porta de uma igreja, mas Cristo não decepciona ninguém. Se você se afastou, se você se aborreceu, não foi com Cristo, foi com pessoas, foi com atitudes. Sabe por quê? Porque nós estamos com a nossa mente voltada para as coisas terrenas. Muitos de nós pensamos que nós só se alimentamos das coisas terrenas. E Jesus disse uma coisa: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Olha o que é que diz o Salmo 42. Olha o que é que diz o Salmo 42. Perceba comigo. Deixa eu ler aqui para você. Salmo 42, verso 1 e 2. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então perceba que esse homem não tinha essa sede de Deus. Esse homem não tinha esse desejo de estar presente, né, na presença de Deus, na casa de Deus, procurando as coisas de Deus, procurando estar envolvido com as coisas de Deus, buscando as coisas de Deus. Eu conheço muitas pessoas que não estão nem aí. A pandemia está rolando e o interesse dele, o interesse dela é nas coisas da terra. Eu vou perder meu emprego,
emprego, eu vou ter que trocar o meu carro, porque as contas apertou e talvez seja necessário deixar um padrão de vida. Meu irmão, minha irmã, você pode perder carro, você pode perder casa, você pode perder ente querido, só não perca uma coisa: a presença de Deus na sua vida, porque no dia que você perder a presença de Deus, você não é mais ninguém na sua vida, você não sabe nem que destino tomar, você não tem nem perspectiva na vida, nem esperança. Mas se você tiver a presença de Deus na sua vida, a sua viva esperança vive dentro de você. A pandemia assola de um lado, assola do outro, leva um ente querido, leva outro, e se levar você, leva salvo para a glória de Deus. Então esse homem achou que a alma dele se alimentaria das coisas terrenas. E o que tem, deixa eu dizer uma coisa aqui, o que tem de crente, meu irmão, que está com a mente, não estava não, viu? Está com a mente voltada para as coisas terrenas. Eu estive conversando por esses dias com algumas pessoas, e possivelmente você está assistindo, porque eu mandei o link para você, certo? E eu já disse a você, então não tem problema nenhum eu dizer aqui. Estive por esses dias conversando com algumas pessoas, e a preocupação dele, pastor, é de quando a pandemia vai acabar, para ele voltar a lucrar nos negócios. Perceba comigo, Thales. Deus está estreitando as coisas para a humanidade, mas o camarada está com o coração tão centrado nas coisas da terra, que ele está pensando em faturar. Quando é que eu vou faturar? Quando é que eu vou abrir minha loja? Quando é que eu vou voltar a ter aquele mesmo público dentro do meu mercadinho, da minha farmácia? Aprove a Deus que você não volte a ter, porque Jesus está voltando. E uma coisa eu garanto a você pelas Escrituras. Jesus falou uma coisa muito interessante no Sermão do Monte e no Sermão da Montanha, em Mateus 24. Jesus disse assim, quando ouvires falar de guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, pandemias, epidemias. Quando você ouvir falar dessas coisas, fiquem atentos. Por quê? Porque isso certamente é o princípio das dores. Olhe para cá você que está assistindo e está afastado. Olhe para cá você que nunca fez uma aliança com Deus, porque a Bíblia diz que Deus não leva culpado por inocente. Olhe para cá. Quando Jesus disse isso aqui, ele disse, olha, certamente quando isso estiver acontecendo, é o princípio das dores. Agora, imagine comigo uma mulher gestante. Uma mulher gestante, ela começa o trabalho de parto, com uma intensidade de dor, e quem é mulher aqui, já teve ou se não teve, vai saber. As dores, a intensidade das dores, ela só faz aumentar, até que a criança nasce. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, olha, quando tudo isso estiver acontecendo, agora eu pergunto para você, todas essas características que Jesus falou lá em Mateus 24, estão acontecendo e muitos já aconteceram, sim ou não? Sim. Então isso aqui que nós estamos vivendo é o princípio das dores. Preste atenção. Então as dores, a intensidade das dores só tende a aumentar até que a criança nasça. Quem é essa criança que vai nascer? A volta de Jesus. Então eu sinto muito para você que está com o coração centrado nas coisas da terra. Eu sinto muito para você que só procura focar a sua vida nas coisas daqui da terra. Sabe por quê? Porque existem tesouros lá no céu para ser conquistado. E só vai ser conquistado por aqueles que têm um coração aberto e disposto, comprometidos com Deus. Deus não tem tesouros no céu para gananciosos daqui da terra. Se você está buscando coisas da terra, se você está buscando enriquecimento na terra, fique com a terra junto com os testemunhos de Jeová. Porque o que eu quero é subir com Cristo. Quarta coisa que esse homem achou, ainda no verso 19. Ele achou que podia decidir o seu futuro. Olha o que ele disse, olha que atrevido. Alma minhas, olha, tens em depósito para muitos anos. Ele viu até o futuro. Olha só, alma minha, você tem em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga ou regala-te. Olha só. Então, esse homem, ele achou que podia decidir o futuro, coitado dele, coitado de mim. A Epístola a Tiago, capítulo 4, diz o seguinte, que nós não sabemos o que sucederá amanhã. Eu não sei nem se eu chego em casa.
Eu não moro tão perto da igreja não, mas eu não sei nem se eu chego em casa. Nenhum dos que estão aqui na escala de trabalho sabe se chegam em casa hoje. Você pode morar do lado da igreja, você não tem a certeza de você chegar em casa hoje. Então esse homem achou que podia decidir o futuro, e assim tem muita gente. Olhe para cá, você crente, você que está afastado, você que não conhece a palavra, você acha que pode decidir o seu futuro? Você acha que porque passou num concurso, você vai assumir o cargo? Olha a pandemia para provar isso aí. Tem muita gente aí parada. Eu conheço pessoas que passou no concurso e não podem assumir até o presente momento, porque está tudo parado. O que é que eu quero dizer com isso? Que a nossa vida é incerta, a nossa vida é muito escura, a nossa vida é verdadeiramente, missionário, um mistério. Você não sabe do que isso vai suceder amanhã. E Tiago disse, olha, vocês não sabem o que pode acontecer amanhã, do que é da vossa vida. Nós somos apenas como uma fumaça, que aparecemos e depois desaparecemos. E eu sou mais ousado, eu não sou atrevido como o homem da parábola não. Eu sou mais ousado. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida daqui a 30 segundos. Você não sabe se volta para casa. Você não sabe se amanhã chega no trabalho. Você não sabe, que você que está longe, se amanhã você encontra a sua família. Você não sabe se amanhã você encontra a tua professora na escola. Você não sabe se amanhã não encontra mais os irmãos que você nunca mais viu. Você não sabe. É muito incerta a nossa vida, porque só quem detém o futuro das coisas é Deus. Deus olha para a situação e Deus está vendo presente, passado e futuro. Nós só podemos enxergar o presente. E o presente ele nos angustia, porque o presente ele mostra uma realidade que está diante dos nossos olhos. E a mídia, não é? O processo sistematizado do inimigo das nossas almas, ele consegue maquiar a nossa visão, e a gente não consegue enxergar uma realidade que está diante dos nossos olhos. Ou seja, nós não podemos nada, nós não somos ninguém. Você que acha que porque trabalha em determinado lugar, você que acha que é concursado, você que acha que porque prega, você que acha que porque canta, você que acha porque tem uma casa boa, você que acha que tem um carro bom, é melhor do que ninguém. Eu vim aqui para dizer para você que nós não somos nada diante de Deus. E diante de tudo isso, sabe o que é bom a gente fazer se a gente se encontra nessa situação? É fazer um seguro de vida. Onde é que se encontra o seguro de vida? Lucas capítulo 9, verso 24. Deixa eu abrir aqui e ler para você. Se você anda perdido, se você anda com o coração centrado nas coisas da terra, eu vim aqui dizer para você que você precisa urgentemente. Talvez você não pensou, talvez você tenha pensado em comprar um carro novo, talvez você tenha pensado em reformar, mudar de casa. Nada de errado contra isso. Mas quando o meu coração se centra nessas coisas, eu perco o foco, que é Jesus. Então se você está centrado nessas coisas, eu vim lhe apresentar algo que você nunca se preocupou. O que é, pastor? Te apresentar um seguro de vida. Mas não é um seguro de vida terreno. Não é um seguro de vida terreno. É um seguro de vida espiritual. Lucas 9, 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Você precisa urgentemente nessa noite fazer uma aliança com Deus. Você precisa urgentemente nessa noite voltar para os caminhos do Senhor. Você precisa urgentemente nessa noite se render diante da grandeza desse Deus que está permitindo um vírus assolar os 4 cantos da terra, e Deus continua sentado no seu trono. As autoridades estão perturbadas, a ciência está perturbada, mas Deus continua sentado no trono, porque Deus continua no controle de todas as coisas. O vírus mexeu com a terra, mas não abalou os céus. O vírus faz com que eu e você perca a noite de sono por alguém que está internado, por alguém que está em estado grave, mas Deus continua sentado no trono e dizendo para mim e para você diante dessa pandemia: vocês estão preocupados, ó moradores da terra, mas eu continuo no meu trono regendo a terra, o universo com o meu poder, porque tudo está debaixo do meu controle. Deus não perdeu o controle da situação. Ainda que os governos se desesperem, ainda que a mídia faça alarme, terrorismo, ainda que você se perturbe, ainda que empresas se fechem, ainda que comércio seja abalado, ainda que as finanças do país caia por terra, mas Deus continua no controle de todas as coisas. E se eu e você tivermos o coração firme nas coisas do céu, nós não vamos nos decepcionar,
funcionar como esse homem da parábola, que estava centrado nas coisas da terra. Então louvado seja Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Boa parcela dos cristãos, e aqui eu estou sendo modesto, viu? Boa parcela dos cristãos que você conhece. Meu irmão, você conversa 10 minutos com uma pessoa, você sabe se ela está focada nas coisas da terra ou nas coisas do céu. Tem gente que você se aproxima dele, se aproxima dela para conversar. Meu irmão, só fala de conquistas. Mas a maior conquista é você saber que é um crente salvo na pessoa de Jesus Cristo. A maior conquista que existe, Thales, na nossa vida, é eu saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Os discípulos certa vez voltaram maravilhados, e disseram assim: Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus foi bem enfático. Irmão, Jesus deu uma lapada naqueles discípulos, que se fosse eu e você, talvez tivesse dito assim: como o sermão está duro. Jesus disse: não se alegrei por causa dessas coisas. Olha só como Jesus, o campo de visão de Jesus é diferente do nosso. Os discípulos estavam alegres pelos feitos que tinham realizado no nome de Jesus, porque o nome dele cura, o nome dele liberta, o nome dele transforma, o nome de Jesus restaura, o nome de Jesus resolve problema, o nome de Jesus cura, o nome de Jesus batiza, o nome de Jesus renova, o nome de Jesus faz todas as manifestações que assim o Espírito Santo queira fazer. Mas aí quando eles disseram isso, Jesus disse: ei, não se alegre por causa dessas coisas não. Olha o que é que nós tiramos para aqui. Não se alegre só porque você prega não. Não. Isso é um dom que eu dei a você. Não se alegre só porque você canta não. Isso é um talento que eu te dei. Não se alegre só porque você coopera num culto não. Para isso também eu trouxe você à vida. Não se alegre só porque você é o pastor da igreja. Não, eu te dei esse dom, é para você cuidar de pessoas. Se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter o seu nome escrito no hall de membros da igreja, no departamento ou nos conjuntos da igreja, na escala de obreiros, mas se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, você está perdido. Então quando eu trabalho a minha mente e com as minhas atitudes eu demonstro estar preocupado apenas com as coisas terrenas, eu acabo sendo um crente frio. A frieza espiritual chega na minha vida. E nada é mais pior na vida de um crente do que a frieza espiritual, como nós tratamos ontem na escola bíblica. A frieza espiritual, ela vem para matar, sufocar a tua vida espiritual. Tu não tem mais desejo de orar, você não tem mais desejo de cantar, você não tem mais desejo de ler a palavra, você não tem mais forças para lutar contra a situação, a sua alma está fria, está abatida. Sabe o que é que vem na sua mente? Se isolar num quarto, a depressão chega, vem a mente querendo se suicidar. Então tudo isso são sintomas de pessoas que não são cheias do Espírito Santo de Deus. E perceba comigo que isso tem aumentado gradativamente no meio evangélico. Irmãos, alguma coisa está errada conosco. Alguma coisa está errada conosco. Porque somos nós que professamos a Jesus Cristo. Somos nós que professamos que o Espírito Santo de Deus tem poder. Salva, liberta, transforma. É o espírito de ousadia e intrepidez. Não é o espírito de temor, de timidez. Se você é tímido, seja recurado nessa noite em nome de Jesus. A timidez não é de Deus. É o espírito de ousadia, não é de atrevimento. É ousadia, intrepidez. Se nós professamos tudo isso, porque somos nós, igreja do Senhor, que estamos prostrados diante do vírus. Porque a nossa mente, o nosso coração estava nas coisas terrenas. E eu encerro aqui nessa noite, fazendo um alerta para você. Se você está firme na caminhada com Cristo, continue, porque Jesus está voltando. Mas se você não está firme com Jesus, está pensando em desistir, está afastado, nunca fez uma aliança, faz o seguinte: manda aí
a tua confissão de fé. Diz aí no chat aí que você quer aceitar Jesus. Alguém, manda teu número, alguém vai entrar em contato com você e você vai aceitar Jesus, vai renovar a aliança e o teu nome vai estar escrito no livro da vida. Essa é a única garantia que nós temos de nos encontrarmos com Ele um dia, é se o nosso nome estiver escrito no livro da vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.